Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Este programa é uma realização da Associação Espírita Francisco de Assis. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. Tá bom, Milton? Bem, estou pronto já aqui para o nosso programa e desejo saudar a todos, como sempre faço, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. E eu faço isto porque, do fundo do meu sentimento, estamos pleiteando que esses amigos que nos protegem possam ajudar a todos, aqueles que nos ouvem, que nos assistem, e todos nós aqui dentro do nosso estúdio. Só lembrando, Milton, que os espíritos eles são loucos para nos ajudar, mas nós precisamos dar uma forcinha, né? Se a gente não der uma forcinha para os espíritos, não vai acontecer nada, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? É bom lembrar sempre. Ô, meu amigo Milton, vamos atender aqui uma solicitação que nos foi encaminhada por e-mail lá no nosso site espiritismoagora.com.br ou no kardec.tv, não me lembro exatamente essa solicitação, em qual site foi encaminhada. Que diz assim: gostaria de saber se o espírito de uma criança que desencarna, quando chega, né, no mundo espiritual, se mantém ainda como criança. É uma pergunta interessante, né? Ela é sempre constante aqui. Nós falamos isso aí em outra ocasião já, mas as pessoas, parece que fica aí uma certa uma dúvida e tal, a gente tem que tentar ajudar no entendimento. É sempre oportuno porque dá a chance de a gente acrescentar novas informações ou repetir. Até porque o programa chama Esclarecimentos Oportunos. Isso, né? Mesmo, isso mesmo. Bem, também tem o detalhe de que muitas mãezinhas sofrem muito com esse momento da desencarnação e da criança e quero saber como encaminhar isso. Então, com o devido cuidado nesse aspecto da emoção, mas nós precisamos apresentar o que, do ponto de vista da instrução espírita, chama a razão. Porque se nós não soubermos disso, vamos alimentar em nosso pensamento ideias fantasiosas. E o objetivo do Espiritismo não é esse. O objetivo do Espiritismo é aclarar a realidade do espírito, como funcionam as leis naturais ligadas com a realidade espiritual. Então, a pergunta, eu repito para ajudar. Gostaria de saber se o espírito de uma criança que desencarna no mundo espiritual se mantém ainda como criança? Essa é a pergunta. Então a resposta, laconicamente, e depois nós explicamos, é não. Não se mantém com a forma de criança. Por quê? Para entender isso, nós precisamos fazer antes uma análise, uma verificação do que ocorre quando o espírito vai reencarnar. Ele é criança quando vai reencarnar? Não é. Ele tem a forma humana do adulto aqui do nosso planeta, que é essa forma de todos os espíritos da Terra. Acontece que, como para o espírito ele passa por experiências novas a partir da fase infantil, depois da adolescência, da juventude e da maturidade ou da velhice, como queiram, então é necessário que o espírito ele faça uma adaptação para esse momento histórico da forma de criança ou na forma infantil que ele vai ter que passar para realizar essas novas experiências. Então, há um preparo do espírito e tudo isso que eu estou falando é ligado com as leis naturais e acontece naturalmente. Ninguém precisa provocar nada, porque isso tudo está previsto nas chamadas leis divinas. Então o espírito, há um momento da preparação, do ajuste, e como a reencarnação começa no momento da concepção, a partir desse instante, então, vai ocorrer uma tessitura, que é o espírito unir a molécula do seu perispírito à molécula do corpo físico.
Também ele não sabe, não conhece nada dessa engenharia e vai acontecer naturalmente. Então, feita essa união, por isso que eu falei tessitura, não é? Vem de tecido, ele vai unindo, e quando o perispírito está unido integralmente ao corpo físico, então o espírito já começa a se ajeitar, se ajustar àquela nova situação da reencarnação. Ele não perde lembranças, melhor dizer assim, ele não esquece, ele não vai se lembrar muito da vida anterior e do que está acontecendo, mas isso fica registrado de alguma forma. Ele usa a inteligência, a vontade e o pensamento durante todo o tempo. Isso é da lei de Deus, uma lei solene. E então, a partir daí, há esse fenômeno fantástico do processo da gestação, da integração do espírito com a nova reencarnação, quase que eu falo, uma nova realidade, com inclusive a realidade da mãezinha ali, do espírito que está servindo como agente receptor do espírito. Bom, tem um momento anterior que o espírito vem lá na sua evolução e chega um momento ele entra no reino nominal, não é isso? Conforme nos ensina o espírito. A partir daí ele passa a ser espírito. Ele não é de criança, não é de homem, não é de mulher, não é de vermelho, amarelo, negro, nada. Ele é um espírito. Com a fase, né? Com a forma humana. Conforme nos orientam os espíritos superiores, é a criação de Deus, é a inteligência, né? As individualizações da inteligência. Esse é o espírito. E o lugar do espírito é no mundo espiritual. Com certeza. Né? Quando encarnado, está encarnado. Quando não, está no mundo espiritual. E no mundo espiritual, ele é sempre espírito. Isso mesmo. O que é que nós chamamos criança? Chamamos criança um espírito, como você está dizendo, mas que está integrado numa nova realidade física. Então, isso é apenas um momento. Tanto isto é verdadeiro, que saindo da fase infantil, o espírito já começa a pensar como um adulto. Já vai recobrando alguns conhecimentos, né? Algumas noções, enfim. O que estava lá no passado de outras encarnações vai aflorando e com certeza essa realidade costurada deste jeito propicia uma experiência nova, simplesmente notável para o ser. E algumas coisas falam, mas por que é assim? Isso pertence... Algumas coisas pertencem à criação, né, a Deus. Por que não é assim porque o Espiritismo quer, né? Isso sempre foi assim no nosso planeta. Se a gente for pegar a história mais remota, a gente vai ver que é assim. E sabe, por que nasce, cresce? Isso a Deus pertence. Isso, o que nós sabemos, é o que os espíritos conseguiram entender, apurar intelectualmente e passaram para Allan Kardec e está ali no Livro dos Espíritos. A necessidade do espírito fazer experiências novas, renovadas e extrair dessas experiências novos conhecimentos para a sua evolução. É o que nós podemos falar com segurança, sem nenhum erro, sem nenhum entendimento falso do que seja essa realidade. Então não existe propriamente criança, existe o espírito que passa por uma situação para que ele possa compreender bem a sua realidade espiritual. Interessante isso, porque conforme todos podem observar bem, uma criança com 2 semanas de vida, o espírito já começa, como ele é antigo, ele já começa a sondar quais são os pontos frágeis dos pais, principalmente da mãe, porque ele realmente quer fazer um tipo de trabalho, de ganhar aquilo que ele quer, de chantagear, ele vai fazer isso, a chantagem com a mãe. Então isso prova que o espírito ele é um ser atilado, e que tem essas experiências anteriores e que começa já a colocar em prática
toda essa marotagem aí. Tem uma outra questão interessante, Milton, que eu acho que vale a pena nós comentarmos, que é no que diz respeito ao perispírito. Quando a criança desencarna, por vezes um médium vidente pode notar, ver aquele espírito com a aparência da criança. Isso acontece em decorrência de o espírito poder dar ao seu perispírito a conformação que ele quiser. Enquanto ele estiver pensando nisso, de ser criança, ele projeta fluidicamente o perispírito dessa maneira. No momento seguinte, ele pode dar a conformação que ele quiser para o seu perispírito, até porque o perispírito não tem órgãos. Então, de repente, se ele quiser, vamos falar um absurdo, se mostrar como uma pedra, ele pode se mostrar como uma pedra. Logo, não existe perispírito criança. Ele se mostra como tal. Isso, é uma forma demonstrada pelo Espírito. Então, nós estamos comentando algumas coisas aqui. Eu queria aproveitar que nesse livro que é o Espiritismo, existe uma questão que Kardec conta bem essa história aí, que é a questão 154, Milton. Que a pergunta é a seguinte: qual é, na outra vida, o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenra idade? Suas faculdades estão na infância como durante a vida? Aí a resposta é assim: o desenvolvimento incompleto dos órgãos da criança não permitia ao espírito se manifestar completamente. Liberto desse envoltório, suas faculdades são as que tinha antes de sua encarnação, como você comentou no início. O espírito, não tendo passado, senão por alguns instantes na vida, suas faculdades não puderam se modificar. Aí tem aqui uma nota que eu também julgo importante para os nossos amigos, né, para a gente entender direitinho isso. Nas comunicações espíritas, o espírito de uma criança pode, pois, falar como de um adulto, porque pode ser um espírito muito avançado. Se toma algumas vezes a linguagem infantil, é para não tirar da mãe o encanto de um ser frágil e delicado e enfeitado com as graças da inocência. Isso está também, se alguém quiser ver, na Revista Espírita de 1858, no título Mãe, eu estou aí. E veja que coisa interessante. Olha, o que está sendo lido pelo Coelho não é um texto dos espíritos a Kardec, é dele próprio fazendo essa consideração, dentro, inclusive, do conhecimento do Espiritismo. Portanto, a resposta que nós temos que dar para esta pessoa que ligou, e eu penso que é uma mãezinha, né, do jeito que está feita. Muito provavelmente. Né? É de que realmente no mundo dos espíritos não existem espíritos crianças. Existem espíritos que, por vezes, em termos de imaginação, de pensamento, preformam a figura de uma criança, mas isso tem um certo propósito. Terminado esse propósito, o espírito recobra a sua condição de adulto. Até como nós comentamos, ela se mostra como criança só para o médium ver, falar, mas ele era assim, assim, assim. E aí o espírito, como o Milton falou no início, ele sempre é revestido do perispírito, né, Milton? Que é o corpo espiritual. E como a gente mencionou, ele dá a conformação que ele achar melhor. Normalmente ele se coloca como da última encarnação, né? Para os outros espíritos, ele se apresenta como a sua conformação da última encarnação. Mas ele pode mudar isso a qualquer tempo. Eu mesmo tenho a experiência de relatos muito interessantes e depois da explicação devida de que o espírito de uma família ora se mostrava como membro daquela família que eles haviam conhecido e ora se apresentava como o revestido de uma outra forma de encarnações anteriores. E quando se fez a pergunta que nós queríamos saber, essa
essa dúvida, o Espírito diz que há momentos que ele se lembrava muito mais de encarnações anteriores, passadas, do que propriamente da convivência familiar. O que ele quis dizer e o que significa isso? Que devido às experiências fortes de outras existências, pensando mais nessas existências, ele preformava o perispírito com essa forma antiga. E os familiares, quando tinha gente lá, médiuns, que viam, não sabiam, claro, identificar o familiar como sendo de outras encarnações. Isso aí é muito importante, dá chance da gente fazer estudos muito particularizados em torno da lembrança do espírito de encarnações antes do que aquele momento que ele passou com a família. Lembrando, essa questão que a gente comentou aqui, que é a questão 154 do livro que é o Espiritismo, embora, como você me comentou, Kardec faça suas considerações sobre a questão, ele se baseia numa evocação da Revista Espírita de 1858, né, onde um espírito se manifesta, né, para sua mãe. Então é Revista Espírita, 1858, Mãe, estou aí. Então é fácil procurar hoje na internet, até no nosso site kardec.tv. Quem quiser pode baixar toda a coleção da Revista Espírita e acessar essa evocação e ler ela por completo, né? Muito importante, é um estudo bastante doutrinário de Kardec. Lembrando também, Coelho, que esse fato que Kardec narra e faz essa indicação não significa apenas que ele está chegando à conclusão porque esse espírito se comunicou. Kardec, conforme ele vai explicar no Livro dos Espíritos, ele acompanhou milhares de situações de espíritos. Então, ele faz o trabalho ali de uma estatística universal. O trabalho dele, do ponto de vista da interpretação do que acontece com os espíritos, está na razão direta desse conhecimento universal, devido a muitas e muitas e muitas comunicações, e não só de um espírito. E uma outra questão, Milton, que eu julgo às vezes aqui, que é importante de vez em quando a gente relembrar. Os espíritos que orientaram Kardec na codificação, segundo os seus estudos e conhecimentos, qual era o grau desses espíritos evolutivos? Não, eles são considerados espíritos superiores. Superiores. Então, muito bem. O que eu quero dizer com isso é que às vezes as pessoas, poxa, mas esse tipo de coisa não pode ter mudado de lá para cá, não pode ter mudado de lá para cá, porque os espíritos superiores, para trazer uma informação dessa, eles trazem baseado nas leis universais. Exatamente. Né? Eles não fizeram uma coisa aqui para entendimento daquela época. Isto vai ser assim todo o tempo. Porque pertence às leis naturais, o funcionamento das leis naturais. É importante que a gente ressalte isso, porque às vezes falam, poxa, às vezes as pessoas perguntam, tem uma certa dúvida, pode ter mudado? Isso não tem como mudar, né, Milton? É verdade, isso não tem alteração. Não. As leis naturais não têm alteração, as leis dos homens é que têm alteração. E interessante também que isso nos leva a fazer uma outra, e quem sabe a última consideração do nosso programa, é que as preces que nós fazemos para os espíritos que desencarnam como crianças, elas são bem recebidas, porque conforme você mencionou, essa imagem do amor que uma mãe tem para com o filho, isso faz parte de toda essa peripécia espiritual para exercitar o amor, exercitar a consideração, respeito entre os espíritos, porque com certeza quem é mãe ou foi mãe agora já foi filho anteriormente, porque nós vamos fazendo essa alteração de papéis, saborosa, né? De funções para propiciar essas oportunidades fantásticas de experimentarmos o amor ensinado por Jesus de Nazaré. E nós não podemos esquecer, porque isso realmente, vamos dizer assim, o retorno ainda de uma criança para o mundo espiritual em tenra idade,
traz sempre uma tristeza muito grande para os pais, para a família do modo geral, né? Mas, como dizem, né, Milton, não cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem que Deus saiba. Então, por mais difícil que possa parecer, isso é efeito de alguma causa do passado que a gente, neste momento, não vai entender. O importante é que a gente entenda que nós temos que seguir em frente nossa caminhada, tirar as lições que são importantes desses problemas, né, dessas dificuldades e seguir, né? Seguir e, quem sabe, fazer pedidos e solicitações para que futuramente seja possível novamente o regresso numa outra situação entre os espíritos. Ou estarmos juntos em uma outra condição, num outro momento, como você falou, com papéis trocados, seja lá como for, né, Milton? É uma beleza. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais esse programa. Quero desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Queremos aqui lembrar que esse programa pode ser assistido no nosso site kardec.tv. Além desse, nós temos lá o programa Transição, uma série de outros programas e palestras que nós produzimos para levar aos interessados os esclarecimentos da doutrina espírita. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.